Olá, eu sou Fernanda Giacomo, nutricionista comportamental, e estou aqui hoje para falar sobre o segundo A do emagrecimento consciente, que faz parte da minha metodologia de trabalho. Mas, para não esquecer aqui, antes de começar o vídeo, lembre-se de se inscrever no canal, ativar os sininhos das notificações, curtir e comentar também sobre esse assunto aqui, que eu tenho certeza que vai trazer muitas coisas novas para você, viu? Se você está assistindo esse vídeo aqui, primeira vez que está ouvindo falar de emagrecimento consciente, não me conhecia, eu estou deixando aqui na descrição do vídeo o primeiro vídeo sobre emagrecimento consciente, sobre o que é, qual que é a visão do emagrecimento consciente, e sobre o primeiro A do emagrecimento consciente, que é o A de autoconhecimento. E nesse segundo a gente vai falar sobre o A de atenção às escolhas alimentares. Olha que interessante. Bom, vamos lá. Quando eu converso, estou conversando com alguém que quer saber um pouquinho mais do meu trabalho, ou que fica sabendo que eu sou nutricionista e quer conversar, a pessoa ela fala assim para mim, porque ela quer emagrecer, né? Fernanda, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, só que eu não consigo fazer, né? Eu tenho N motivos pelo qual eu não consigo, mas eu sei que eu tenho que comer. Eu uso adoçante em tudo, eu só como pão integral, eu tomo leite desnatado, né? Não como doce, corto doce, apesar de adorar doce, eu corto, como um monte de salada, geralmente é esse script, né? E se eu disser para você que leite integral e doce pode entrar numa dieta para emagrecer, que aquele adoçante que você, dá aquela jatada lá no seu café, pode estar dificultando o seu emagrecimento, assim como aquela farinha integral que você come também pode dificultar seu emagrecimento. E aí? Bom, quando a gente fala de escolhas alimentares, tudo isso vai muito além do que aquele script básico, sabe, de regime antigo que a gente escuta. 3 bolachas integral, café com adoçante à vontade, salada, pão grelhado, vai muito além disso, tá? Porque existem vários fatores que interferem na alimentação, né? Desde a parte cultural, né? Da nossa educação nutricional que a gente teve, da nossa cultura, até mesmo questões de individualidade bioquímica, ou seja, um alimento que faz bem para o fulano e que é saudável, que é nutritivo, muitas vezes não faz bem para mim, porque meu corpo não assimila bem aquele alimento e desencadeia uma inflamação crônica de baixa intensidade. Então, isso pode acontecer. Então, eu tenho que sair de um script padrão e partir para uma construção de uma forma de se alimentar saudável e consistente, mas para mim. E para isso tem alguns pontos importantes que eu coloco nesse A aqui de atenção à alimentação no meu método de emagrecimento. Então, vamos lá. Qual é o primeiro ponto? É você realmente se educar a comer. Não é só seguir o que está ali no papel, no roteiro. É claro que o nutricionista ele vai escrever, né? Ele vai te dar um direcionamento, ele vai estruturar um plano alimentar, mas não é para você se alimentar bem, você tem que desenvolver a habilidade de, numa viagem, ou num self-service, ou num restaurante, ou numa festa, ter condição de se adaptar. E isso é com conhecimento, não é só que, tipo, a minha nutricionista mandou eu fazer isso. Não, né? É importante você aprender. Então, no meu método também a gente trabalha com a parte de educação nutricional, tá? Outro ponto importante. É necessário você saber diferenciar um produto, um alimento, né, de um produto alimentício. Nossa, Fernanda, tem diferença? Tem. Por exemplo, eu vou dar o exemplo aqui de um bolo, tá? Um bolo caseiro que eu faço em casa, né? Caseiro que eu faço em casa é ótimo, né? Mas um bolo que eu mesma fiz, peguei o ovo, o leite, a farinha, o açúcar, o fermento, parará, e bati e fiz o bolo, ele tem em torno de 7 ingredientes. Agora, aqueles bolos que a gente compra de pacotinho, aqueles famosos, né? Que tem sabor de abacaxi, de laranja, de chocolate, bonitinho assim, né? Cheiroso. Tem em torno de 35 ingredientes. 35. Agora, se um tem 7 e outro tem 35, são 28 ingredientes a mais. Se com 7 ingredientes eu faço um bolo super gostoso, o que são esses 28 ingredientes a mais que tem nesse bolo de saquinho?
é o que faz com que ele se torne um produto alimentício, porque ele tem muito mais ingredientes que não são alimentos, né, do que os alimentos propriamente ditos. Então, a gente considera um produto alimentício. Então, é importante, sim, na hora de comprar os seus alimentos, você saber diferenciar esses dois, porque ele tem diferença em tudo. Tá? Às vezes, a gente desenvolve problemas de saúde e reações pelo consumo exagerado de produtos alimentícios. A gente acha que está abafando, né, e não está. Melhor mesmo, a gente já comer comida de verdade, que a gente descasca, que a gente corta, que a gente prepara, do que os produtos de saquinho, tá? Outro ponto importante que entra nesse A do emagrecimento consciente é que nem sempre reduzir as quantidades vai te fazer emagrecer. Olha que interessante. Nem sempre ingerir um valor calórico muito baixo é sucesso. Eu tenho alguns clientes que, em função da taxa metabólica, do tipo de atividade física que faz, da estrutura corporal, chegam a ter dietas, né, de 1.800, 1.900 calorias para emagrecer. E são mulheres com mais de 50 anos. Tá? Então, essa parte também ela tem que ser muito bem avaliada, porque é super comum, inclusive hoje eu acabei de atender uma cliente que teve uma redução aí significativa de massa magra por estar comendo um pouco demais. Né? Vida corrida, foi se adaptando ali com a alimentação e acabou diminuindo as quantidades por conta própria e acabou perdendo um pouco de massa magra. Então, a gente está corrigindo isso para ver o que vai acontecer no próximo mês. Eu tenho certeza que ela vai recuperar essa massa magra e diminuir ainda mais o percentual de gordura, tá? Outra coisa que eu acho muito importante, a gente é saber cozinhar. Eu não sei o que está acontecendo com as pessoas, que está tendo uma preguiça, está tendo uma... na verdade, eu sei porque tem muita oferta de alimento pronto, muita oferta de delivery, mas assim, gente, aprenda a cozinhar, não fiquem dependentes de delivery ou de alguém cozinhar para você. Você não precisa ser um chefe de cozinha para fazer pratos super elaborados, mas assim, sabe, independência mesmo na cozinha, você ter autonomia para cozinhar, porque é muito triste quando você atende uma pessoa de idade, como eu já atendi, que antes tinha muito recurso, né, para buscar comida, tinha funcionário e hoje já não consegue ter. E a pessoa não sabe fritar um ovo. Então, isso é muito complicado, interfere muito na nutrição básica dessa pessoa, né? Então, eu acho isso realmente importante. E quando a gente começa a colocar a alimentação saudável como um valor de vida, você não vai encarar cozinhar como uma perda de tempo. Você não vai encarar ir no mercado comprar comida como uma perda de tempo, porque faz parte, está alinhado com os seus valores, tá? Pelo menos é assim que eu vejo, ok? Outro ponto importante aqui, gente, a saúde intestinal, não só intestinal, mas do seu sistema digestivo inteiro. Faz muita diferença na questão do seu emagrecimento, porque é ali que tudo acontece, né, gente? Então, muitas inflamações, né, crônicas de baixa intensidade causada por alimentos que não são bem digeridos, porque a gente não mastiga muito bem, o nosso estômago não está muito legal, né, porque a gente às vezes não se alimenta direito, toma muito líquido com a refeição, come e já vai dormir, tudo isso bagunça totalmente o processo de digestão e absorção dos alimentos. E sim, com o tempo, a médio e longo prazo, a gente pode ter alguns processos inflamatórios e isso interferir no emagrecimento e também em outros pontos da nossa saúde, como cansaço, muita distensão abdominal, gases, intestino funcionando de uma forma ruim, refluxo e tudo mais, tá? Então, vamos olhar para isso, tá? Penúltimo ponto que eu vejo aqui como importante, gente, é a questão de respeitar o seu ciclo circadiano. Hoje em dia, com a flexibilidade de rotina que a gente tem, de horários, eu vejo as pessoas perdendo assim, totalmente a regra para se alimentar. Né? Acordam tarde para trabalhar de noite, então acabam fazendo refeições, mas as maiores refeições estão sendo à noite. E isso interfere demais no processo digestivo, tá? O ideal é que a gente alinhe a alimentação com o nosso ciclo circadiano, tentando fazer um café da manhã legal até umas 9 horas e fazer a última refeição, que seria o jantar mais leve, até umas 8 horas da noite. Quando a gente respeita isso, você vai ver que a nossa efetividade de ação, né, a nossa produtividade aumenta, o nosso bem-estar aumenta também, o peso na balança faz assim, ó, tchum, cai que é uma beleza, viu? E o último ponto aqui que eu coloco como muito importante, eu acho que é o mais importante de todos, é que a comida não é sua vilã, tá? O pão não é seu vilão, o chocolate não é seu vilão, a cerveja não é seu vilão, nada, gente, nenhum alimento tem essa capacidade de ser o vilão.
Nenhum. A questão está muito mais na forma como a gente come, o porquê a gente come, né? Tudo que está relacionado com o próximo A do meu método de trabalho, tá? Os asos do emagrecimento consciente. Olha, eu esquecendo aqui o nome do meu próprio método, que tá tarde, viu, gente? Desculpinha aí para vocês. Do que com a parte de alimentação. As pessoas têm muito medo, né, de comerem alguns alimentos, ficam com medo de não conseguir resistir a certas situações quando tem alguma festa ou algum evento. Isso gera uma ansiedade, um desconforto emocional muito grande. Então, assim, quando a gente começa a se conhecer de verdade, tá? Quando a gente começa a aprender o que é fazer boas escolhas, mais efetivo vai ser o emagrecimento. E ter um suporte, né, que não seja julgador, que esteja do seu lado, que te dê apoio, faz toda a diferença no processo, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui sobre algumas premissas importantes de boas escolhas alimentares. Me acompanhe no próximo vídeo, onde eu vou falar das atitudes que emagrecem, tá? E depois vai ter um videozinho eu contando um pouquinho minha história, como que eu cheguei aqui nessa metodologia de trabalho. E senta que ela vem a história, porque tem desabafo pessoal aí, né? E uma história bem interessante para vocês conhecerem, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.